preste atenção, porque ele é muito, muito importante. Para a gente falar do último ponto, que é sobre o ajuste fiscal e uma sugestão, uma proposta que foi feita pelo nosso grande comandante Zé Disseu, nós vamos colocar primeiro uma jovem economista falando do mesmo tema. Por favor, preste atenção, a Juliane Furno, lá no canal Brasil de Fato, numa fala importantíssima sobre essa questão do terrorismo que o mercado está fazendo contra o governo Lula e contra a sociedade brasileira. Acontece que agora há um conjunto de pressões que têm sido feitas pelo setor financeiro e não tem havido a correlata pressão das forças populares, o que coloca um cabo de guerra, vamos dizer, que só tem sido puxado por um lado, e este lado puxa, utilizando de todas as formas de terrorismo fiscal e terrorismo macroeconômico, selada, né, em torno de uma série de premissas profundamente questionáveis, inclusive derrotadas na pandemia, que é essa ideia de que o Estado não tem dinheiro, de que a confiança dos investidores está relacionada com o grau de endividamento do Estado, de que menos participação do Estado significa mais participação do setor privado, isso é benéfico, porque significa mais concorrência leva à redução dos preços, de que mais gasto público significa mais inflação é sempre mais prejudicial para os mais pobres. Então, uma série de mitos econômicos que vão sustentar essa ideia de que o Estado deve reduzir as suas funções macroeconômicas e, sobretudo, reduzir o montante dos gastos, que, no fim das contas, significa um benefício para a sociedade, especialmente para os mais pobres. Eu acho que é um pouco essa ideia que tem mobilizado e tem, infelizmente, capturado boa parte do governo. Não sabemos se convencidos ou não, mas o que importa, né, a resultante desse processo é que, infelizmente, tem sido levado a partir, não do Congresso, mas a partir do próprio Executivo, propostas que tendem a reduzir e, nesse momento, a desconstitucionalizar conquistas importantes, que são os pisos constitucionais, sobretudo para a saúde e para a educação. Olha a fala dela como é importante, né? Ela faz, inclusive, críticas a membros do governo, tá? A membros do governo. E o Lula está segurando na maior luta do mundo. E aqui a matéria. Eu quero oferecer essa matéria para a Lília Oliveira, a mãezinha dela, que mandaram um superchat aqui, ó. Vamos fortalecer o canal. Precisamos do Gilbert. Obrigado, querida. Não tinha lido isso. Olha aqui, ó. Olha aqui a matéria, rapidão. Aí a gente passa para o Samuel. Ajuste fiscal. A arrojada proposta de José Disseu para que cortes não atinjam áreas sociais. Ex-ministro e quadro histórico do PT dispara contra a pressão do mercado sobre o governo Lula e convoca mobilização popular. Né? José Disseu, quadro histórico do PT e ex-ministro da Casa Civil, fez uma crítica contundente às pressões que o mercado financeiro vem fazendo para que o governo Lula promova um ajuste fiscal, cortando recursos de áreas essenciais como saúde, educação, salário mínimo e aposentadoria. E aqui tem um pouco da fala dele. Vamos buscar recursos nas despesas tributárias e numa reforma tributária sobre a renda, riqueza e patrimônio, no imposto de renda da pessoa física, nos lucros e dividendos. Se não, é cortar e nunca atender aos reclamos do chamado mercado. Eu quero saber o seguinte: se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, o Congresso vai aceitar reduzir emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, os empresários que vivem do subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco do subsídio, o subsídio, para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Eu não sei se vão aceitar. Disparou Lula. Está também correto o presidente Lula quando solicita do Congresso e do empresariado financeiro que faça sua parte no esforço fiscal. O que não dá é para cortar das despesas sociais, trabalhistas e previdenciárias, avaliou o ex-ministro. Então, a proposta dele é o quê? Mobilização popular. E aqui embaixo tem um manifesto
né? Mercado financeiro e mídia não podem ditar as regras do país. Está aqui o manifesto e quem assinou. Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, MST, MTST, CUT, Intersindical, CONTAG, CNTE, CONTE, CMP, MTC, INESC, MBP, MPA, MNU, MAM, MMM, Sem Direitos, Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito, PT, PDT, PSOL, PCdoB, Instituto de Finanças Funcionais e mais um grupo grande de movimentos sociais que assinaram o manifesto. Mercado financeiro e mídia não podem ditar as regras do país. Querido companheiro Samuel Maia. Que bom que um quadro dirigente de primeira grandeza do Partido dos Trabalhadores e que tem uma influência sobre o que Lula e aquele palácio pode fazer, porque o que eles estão propondo, que infelizmente tem criado inclusive conflitos internos no Ministério, foi tentado na Grécia, foi tentado na Espanha, foi tentado em Portugal, e todos os governos que tentaram isso caíram, e quem veio pela esquerda saiu vitorioso. Pela esquerda. E assim foi na Grécia, assim foi em Portugal, né? Quando, para fazer ajuste fiscal, austeridade fiscal, a mando do FMI, da Comunidade Econômica Europeia, os governos da Grécia, governos levaram, foi tudo ao contrário do que eles falam que o que aconteceria de bom. Mentira. Na verdade, isso é um movimento especulador para gerar mais. Para termos uma ideia, cada 0,5%, né, cada meio ponto que aumenta-se nos juros, o Brasil se endivida em 50 bilhões. Ou seja, o que eles querem cortar dos programas sociais, do salário do profissional da educação, da saúde, da seringa, do esparadrapo na ponta, é o que eles praticam hoje de os juros que o Banco Central está fazendo. Isso tudo é um movimento especulativo, porque quando o manifesto fala ali de mídia, o setor financeiro, como eu tinha falado anteriormente na matéria sobre a Folha, esses grupos hoje vivem de especulação financeira. A Globo hoje não ganha dinheiro produzindo seus programas de TV ou seus canais pagos. Não, ela ganha no sistema financeiro. A família Marinho, que é uma das 6 famílias, isso é importante, 6 famílias ficam com metade da renda nacional de 110 milhões de brasileiros. Metade, essa renda de 110 milhões de brasileiros fica com 6 famílias, e a família Marinho é uma delas, tá certo? Ou seja, quando você fala em austeridade, na verdade, você está falando de tirar dinheiro do pobre, é o Robin Hood e as avessas. Tirar dinheiro do pobre para botar naqueles que já são super ricos. E aí, semana passada, nós tivemos prova disso, quando foi se colocar a votação da taxação dos super ricos, e o Congresso, com essa direita e o Centrão, votou contra. Vamos fazer o debate como deve ser feito. Corta, então, 50 bilhões do Plano Safra, que é um plano que tira dinheiro nosso, público, para dar para ricos, supermilionários do agronegócio, que pagam juros muito inferiores a um empreendedor MEI, por exemplo, um microempresário individual. Ele paga mais de juros se ele for ao sistema pegar dinheiro que um bilionário do agronegócio. Vamos falar das 17 ramos de atividade econômica que tem até prostíbulo. Tem prostíbulo, tem vendedor de lancha, tem a Rede Globo, tem a Record, tem todos esses meios aí que estão sendo subsidiados com impostos nossos, que são aquelas 17 atividades que começaram no governo Dilma, e agora era para acabar. Ano passado, eles fizeram a pressão para não acabar, e não gera emprego nenhum. Vamos falar do golpe que deram nos direitos trabalhistas quando o seu Rodrigo Maia era o presidente da Câmara de Deputados,
no governo Temer, e eles prometiam 4 milhões de empregos se fizesse a reforma trabalhista, e foi feita, e piorou o trabalho, piorou a renda das pessoas. Há um desemprego estrutural, porque, na verdade, você não tem hoje a economia rodando dentro do sistema produtivo, do sistema industrial. Então, nós temos que acordar para isso. Eu acho que a gente está, nesse momento, dessa grande mobilização. É muito triste como teve a Natuza, da Globo News, dizendo que recebeu de uma fonte que estava na reunião com os ministros Lula, que o ministro do Piauí, que é o Wellington Dias, que é da assistência social, estava reclamando, estava se colocando contra, e que aí fazendo ironia ao Wellington, que é um cara de origem de povos originais, um quadro histórico dos trabalhadores, e que ganhou todas as eleições no Piauí, melhorando a vida daquele... E ele sabe o sofrimento. Ontem, saiu uma reportagem recente, acho que foi ontem, mostrando que 80% das pessoas do norte não tem banheiro em casa. Ou seja, então vamos cortar, né, na carne de quem está... Não é carne, não, é gordura. O que vai tirar é osso nosso. Se esse pacote de austeridade passar, vai tirar é osso nosso. Vai ser o caminhão do osso da época do Bolsonaro. O que nós temos que tirar é da gordura, né, da pança dos super ricos que não querem perder nada. Essa elite, né, colonial, escravocrata, é uma elite que nunca quis perder nada. E parabéns ao nosso querido amigo, eu posso falar isso, porque a gente já fez muita coisa junto, Zé Disseu, porque ele deu o tom real agora do que temos que fazer. Temos que mobilizar. E o Lula, semana passada, estava gravado e agora está rodando, ele deu uma entrevista que ele fala isso também. Será que os deputados vão aceitar a gente cortar das emendas, que não era nem para eles terem emendas impositivas, porque eu votei foi no presidencialismo, no plebiscito que houve lá atrás, e agora eu votei no presidencialismo quando eu voto no Lula. Eu não votei em parlamentarismo, eu não votei em emenda PIX, nem você que está me ouvindo votou. Eu pergunto a qualquer brasileiro que votou até mesmo na direita e na extrema-direita, se eles apoiaram que o deputado X9, aliás, desculpa, que é X9 também, que eles estão denunciando um ao outro aí agora nessa briga da extrema-direita. O 71 do deputado lá deles falou que ia pegar dinheiro público e ia gastar do jeito que quisesse, sem passar pelo controle. É isso que é o orçamento que eles estão fazendo. Será que eles vão perder? Será que o agronegócio vai abrir mão de parte do plano safra? Será que o sistema financeiro vai aceitar a queda de juros para a gente botar crédito no mercado? E outra coisa, Gilbert, esse papo, governo não é empresa. Governo emite moeda, governo tem mecanismos econômicos para fazer a atividade econômica rodar. Vamos lembrar de Keynes, na crise de 1929. John Maynard Keynes, o americano, que para superar a crise do capitalismo em 1929, ele tem uma frase que dizia o seguinte: para fazer a economia girar e ter dinheiro e diminuir a fome nos Estados Unidos, que abre-se um buraco de manhã e fecha-se esse buraco à tarde, porque aí vai gerar emprego. É isso que nós temos que fazer. E aí vamos para as ruas, vamos apoiar e falar essa linguagem que a gente está falando aqui para você entender. Sensacional. Esse fechamento, o comentário todo foi sensacional, mas esse fechamento foi genial. Até para responder os companheiros que estão aqui tentando argumentar exatamente contra ele, porque quem está aqui é trabalhador. Eu não vou citar nomes, tá? Não vou. Tem uns caras aqui comentando coisas que é contra eles, porque eles são trabalhadores, mas eles não se enxergam como trabalhadores. E esse teu fechamento é sensacional. No dia que um trabalhador entender que a porra do governo não é uma empresa, não é uma empresa, abra a porra do buraco hoje,
coloca trabalhador para fechar, paga para ele poder comer, comprar no mercado e fazer o mercado comprar da indústria, a indústria produzir e gerar emprego, e fazer a roda gigante da economia andar. Cara, sensacional. Obrigado. Agora, é isso que o Trump fez nos Estados Unidos quando na crise econômica que o Lembra Biden da crise fez. de 29? A crise de 29, que salvou os Estados Unidos, foi o Estado fazendo isso, abrindo um buraco ali, galera, vem fechar, e vamos fazendo, lembra disso? A pandemia mostrou quem salva sempre a economia é o Estado. É o Estado, muito bem. Porque, olha só, outra coisa, empresário, desculpe o termo aqui no seu canal, tá? Mas a primeira vez eu vou falar uma palavra. Empresário é o cacete, que ninguém quis botar dinheiro para construir Petrobras, ninguém botou dinheiro para fazer a Vale do Rio Doce, ninguém botou dinheiro para fazer as termoelétricas, ninguém botou dinheiro para fazer estrada, ninguém botou dinheiro para fazer a rede ferroviária. E agora ele tem os sabujos dele para roubar o patrimônio público construído pelo dinheiro do povo. A Sabesp em São Paulo, a SEDAI no Rio de Janeiro, foi dinheiro público dos trabalhadores. Agora que está pronto, está a roleta só prontinha, aí eles querem ficar com a roleta, porque na hora que der problema, como tem dado na Supervia no Rio de Janeiro, tem dado em outras estatais, na Enel, aí eles querem que o Estado bote dinheiro para recuperar a empresa que privatizou, que eles lucraram, ficaram ricos, e nós ficamos na porcaria. Olha o que aconteceu no aeroporto de Porto Alegre. Acabou de acontecer nas nossas barbas. Quem botou dinheiro foi o Estado. Então, não vai... Olha só, mentira que esse negócio... No Brasil, capitalismo periférico, não há capitalista investindo dinheiro do seu próprio bolso na nossa economia. Não fosse o Estado, você hoje que está me ouvindo aqui, estava num Brasil rural, trabalhando numa enxada, plantando mandioca, porque nem celular para assistir esse programa aqui você estava assistindo, meu querido. Tá bom? Foi o Estado, inclusive, que gerou a possibilidade de você ter uma torre de antena onde você está assistindo esse programa. Quem botou a torre de antena foi o Estado e depois entregado para a iniciativa privada para ganhar dinheiro. E, quando dá problema, procura o Estado para pegar dinheiro no BNDES, que é dinheiro público. Pergunta para qualquer empresário se ele vai investir dinheiro a longo prazo para construir qualquer coisa em qualquer país. Pode procurar. É dinheiro público. Até o PPP que está acontecendo é dinheiro público do BNDES. Então, gente, esses empresários não investem nenhum centavo em qualquer tipo de investimento a longo prazo. Eles pegam, como disse de forma brilhante o Samuel Maia, tudo prontinho, tudo funcionando. Agora tem que ter o sabujo deles. Quem é o sabujo deles? O Bolsonaro, o Temer, os 5 criminosos que dirigiram a ditadura militar, agora o Tarcísio de Freitas, o Nunes, o Eduardo Paes. Então nós temos que entender isso. No dia que o trabalhador entender isso, que estão roubando o dinheiro do Ivani Egalon, estão roubando. Por quê? Porque eles pegam essas empresas e entregam para empresas daqui de fora. A Enel não é daqui. Não é daqui. Olha o que a Enel, como é que ela está tratando os usuários de São Paulo, em uma das maiores metrópoles do planeta. Olha a situação que está.